E finalizando aqui, nós vamos fazer a correção da atividade. A atividade foi fácil, não foi? Muito fácil essa atividade para vocês. Então, a gente está falando aqui sobre os animais, que eles se alimentam, falando sobre aqui sobre a classificação desses animais, como é que a gente pode estar classificando esses animais aí, de acordo com a sua alimentação, e como é que eles podem ser de acordo com o tipo de alimento que eles consomem. E nós vimos que nós tínhamos aqui os herbívoros, carnívoros, onívoros e os detritívoros. E na questão 1 da página 213, ele pede para você corrigir as frases. Ou seja, o ser humano, letra A. O ser humano é um animal carnívoro porque se alimenta de carne. Ele não é um animal só carnívoro. Ele come também plantas, então ele não é considerado, quer dizer, melhor dizendo, né? Ele não é um animal só carnívoro. Não, ele não é considerado um animal carnívoro porque ele não se alimenta somente de carne. Carnívoro é aquele animal que ele se alimenta único e exclusivo de carne. E nós, humanos, nos alimentamos de plantas também, de vegetais. Então, o ser humano é um animal onívoro, porque ele se alimenta tanto de animais como de plantas. Então, não é correto dizer que o ser humano é um animal carnívoro, certo? Na letra B, o louva-a-Deus se alimenta somente de outros insetos, mas não pode ser considerado carnívoro, pois não come carne. O louva-a-Deus, ele se alimenta de outros insetos, por isso ele é considerado carnívoro. Se ele vai estar alimentando de carne de outros animais, então ele é considerado um carnívoro. Letra C. Os animais detritívoros alimentam-se somente de restos de animais. Os animais detritívoros, ele alimentam-se de restos de plantas também. Então, ele não só se alimenta de restos de animais, eles também se alimentam de restos de decomposição de plantas. E alguns de cocô também, de fezes. No segundo quesito, usando um espelho, observe a sua dentição. Então, você iria pegar um espelhinho, está observando sua dentição, e depois comparar com os dentes mostrados aqui no esquema. Então, nós temos aqui os dentes dos carnívoros e dos herbívoros, tá? Carnívoro e herbívoro. Tanto o carnívoro como o herbívoro, ele tem os incisivos que seguram e cortam os alimentos, e eles têm os molares e os pré-molares. O que vai diferenciar aqui também é os caninos. Tanto o carnívoro como o herbívoro também tem. Só que, perceba que o incisivo do carnívoro ele é bem mais próximo do canino, já o do herbívoro não, ele já tem uma certa distância. E qual dos dois aqui ele se assemelha melhor? Qual da dentição é mais parecida com de um animal herbívoro ou carnívoro? Qual dos dois a nossa dentição parece mais? Nós já temos uma dentição assim, ó. Nossa dentição, o ser humano tem alguns dentes pontudos, como o dos carnívoros e alguns dentes achatados. Então, você acha que sua dentição é mais parecida com de um animal herbívoro ou carnívoro? Carnívoro. O ser humano tem alguns dentes pontudos, como dos carnívoros, e alguns dentes achatados, como os dos herbívoros. Isso ocorre porque o ser humano ele é um animal onívoro. Na letra B, você iria explicar por que cuidar da saúde dos dentes é importante para a alimentação. Se a gente não cuidar dos nossos dentes, está fazendo a boa escovação, está tomando conta dele direitinho, a gente vai acabar perdendo esse dente, né? E se a gente perder esses dentes, a gente vai ter a maior dificuldade para a mastigação. Então, se os dentes não estiverem saudáveis ou não houver dente, é impossível mastigar os alimentos. Então, é importante ter esse cuidado com sua dentição, com seus dentes, para que vocês não estejam perdendo, tá?
Sempre está indo ao dentista, está tendo cuidado, para que você não perca seus dentinhos e não se prejudique aí na hora da mastigação, na hora que você for mastigar os alimentos, na hora da alimentação. E página 214, aqui ele falava sobre alimentação e a sobrevivência. Nós vimos aqui que o panda, que ele se alimenta-se única e exclusivamente de bambu. Então, se o desmatamento diminuiu a quantidade de bambu e reduziu o ambiente do urso panda. Com isso, ele entrou em lista de animais ameaçados de extinção, porque ele só se alimenta de bambu. A jacutinga alimenta-se principalmente do fruto do palmito jussária, e essa palmeira ela está ameaçada de extinção. Então, tanto o panda como a jacutinga, se essa alimentação deles ficar escassa, se não tiver mais, eles acabam também ficando em extinção. Eles estão aí na ameaça de extinção e eles podem ser prejudicados. Já os pardais, rato, barata, pombo, não tem esse problema. Eles se espalham aí por todo o país, eles se alimentam fácil, tudo que ele tiver pela frente. Aí a pergunta do número 3 é: você concorda com a frase a seguir e explicar? Animais que têm dieta restrita são mais vulneráveis à extinção. Eles são mais vulneráveis à extinção, gente. Por quê? Se não tiver o que eles comerem, como é que eles vão estar sobrevivendo? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa percepção aí deles, porque se eles não se alimentarem, vai gerar aí uma falta, uma extinção deles, e eles não terão como estar se alimentando. Certinho? Então, a palavra dieta, aqui a gente vai estar falando sobre restrição de tipo de alimentação consumida. Não há dieta assim de você comer só coisas diet, não. Nesse caso aqui, os animais que têm dieta restrita, no caso, refere-se à alimentação consumida usualmente, que eles só usam esse alimento, e não ao regime com restrições de dosagem de alimentos, tá, gente? Então, a frase, caso a fonte do alimento aí desses animais ela seja reduzida, ele pode entrar em risco de extinção. E aí a gente pode não ver mais esses animais, porque não tem como eles estarem, se eles não vão ter aí a fonte de energia, então eles não vão ter como crescer, não vão ter como reproduzir, e acaba aqui morrendo e a gente perdendo isso. Certo? E